amigos da Velocidade, sejam muito bem-vindos a mais um Velocidade Alternativo, seu resumo semanal do esporte motor. Neste domingo tivemos o Grande Prêmio dos Estados Unidos, faltam 5 etapas para terminar a temporada 2024, vitória de Charles Leclerc com Carlos Sainz na segunda colocação e Max Verstappen fechou um pódio polêmico, como vamos falar aqui. Antes de falar sobre essa corrida, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui da Alternativa Esportes. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem um mundo infinito de vantagens aqui no Fidelidade Alternativa. Esse vídeo, para começo de conversa, ele chega primeiro para quem é membro. E você também tem emojis exclusivos para usar em qualquer uma das lives do canal, tem leitura e resposta prioritária de comentários. Abra já a sua asa DRS e chegue na frente de todo mundo. R$ 2,99 é o equivalente aí na sua moeda local. É um preço de um cafezinho, um preço de um refrigerante. E você já ajuda demais a manter vivo o trabalho da Alternativa Esportes. Não perca tempo, clica já no Seja Membro e venha fazer parte desta família. Agora sim, vamos falar deste final de semana que teve mais uma Sprint Race. Meus amigos, foram 2 corridas em uma primeira rodada aí da perna americana, né, desse final de ano. São 4 corridas seguidas nas Américas, 3 delas seguidinhas, né, um final de semana atrás do outro. E começamos falando de Austin, mas eu preciso lembrar as notícias da semana, dessas últimas semanas, e foram muitas. Para começo de conversa, como a gente já sabia que ia acontecer, Liam Lawson foi anunciado na Racing Bulls na vaga de um Daniel Ricciardo que infelizmente não podemos ver este ano vestido, trajado com o seu uniforme de texano. Infelizmente, uma das corridas que ele mais gostava, exatamente por isso, né? A saída do Ricciardo da Red Bull, da Racing Bulls, foi muito conturbada. Os fãs reclamaram muito nas redes sociais. E a escuderia reconhece que fez assim, não foi bem, não lidou bem com essa história. Acabou que o Liam Lawson representou muito bem na prova, meio que ficou dito pelo não dito, o neozelandês está aí e provavelmente será o piloto da escuderia no ano que vem. Mas ele já estreou de olho na Red Bull, porque tem um tal de Sérgio Pérez que não está desempenhando bem o seu papel de ser segundão do grid e está dando problemas, como veremos ao longo desse vídeo. Outra coisa que eu preciso lembrar é uma outra polêmica, né? A Alpine decidiu fechar a sua divisão de motores e isso causou um mundo de protestos lá na França. A Alpine, do grupo Renault, tem ali a sua fábrica e, obviamente, fechar a divisão de motores significa colocar muita gente, muitos pais e mães de família na rua. A Alpine, que vem amargando resultados inacreditavelmente ruins para uma escuderia que pouco tempo atrás, 2 anos atrás, foi a 4º lugar no campeonato de construtores, agora vai focar os seus esforços em 2025, que será o último ano em que ela terá um motor próprio. Em 2026, a tendência, aí já é o primeiro ano do novo regulamento, né? A tendência é que o regulamento de 2026, a Alpine já vire cliente e provavelmente será da Mercedes, meus amigos. Bom, na sequência da temporada, né, tem aí o Grande Prêmio na Cidade do México e lá Felipe Drugovich, tá sumido, mas ele vai aparecer no Treino Livre 1. É uma grande oportunidade para o nosso brasileirinho dar umas voltas lá na Cidade do México. Quem também fará companhia a ele no teste de novatos é o Pato O'Ward, ele que é mexicano, piloto do grupo McLaren. Ele pilota na Fórmula Indy, como já acabou a temporada da Indy, então ele está à disposição como reserva em todas as equipes e vai participar do Treino Livre 1, vai poder brincar um pouquinho na baratinha laranja lá no México. Aliás, o Treino Livre 2 do México, inclusive, vai ter um teste de pneus da Pirelli, por isso ele vai durar 90 minutos em vez dos tradicionais 60. Será testado o C6, sim, um composto ainda mais macio que o C5, é o que a Pirelli vai trazer para testar no México. E já que eu falei de México, já que eu falei de pilotos novos, eu lembro que uma das novidades para a Fórmula 1 a partir de 2025 será o aumento do teste para jovens pilotos. Hoje, cada equipe tem que ceder os seus assentos, né, o assento de cada piloto, pelo menos uma vez, totalizando 2 treinos livre 1 que a equipe cede para jovens pilotos. Isso vai dobrar. Agora serão 4 testes, pelo menos, de cada equipe, 2 em cada carro, ao longo da temporada de 2025,
Que outra novidade do regulamento, não terá mais o ponto da volta mais rápida. Você sabe a regra, quem chega até o 10º lugar, se fizer o ponto da volta, se fizer a volta mais rápida da prova, leva um pontinho de bonificação, isso nas corridas longas, isso não vai mais acontecer a partir de 2025, mudanças realizadas pelo Conselho Técnico da FIA na última semana. E finalmente vamos falar de Austin, né? O Circuito das Américas nos Estados Unidos, que teve boa parte do seu asfalto recapeado. E isso causou muitos problemas para os pilotos. O fato de ser um recapeamento parcial acabou levando eles a se estabacarem na pista, né? Muitas rodadas, muitas saídas de pista no treino livre 1, que na verdade foi o único treino livre do final de semana, uma vez que depois já era classificação, sprint race, classificação e corrida, né? Então, a única sessão onde realmente se pôde testar alguma coisa foi o treino livre 1, a pista bastante escorregadia, muito calor, e isso afetou demais o consumo dos pneus, esperava-se até para a prova 2 paradas. Nessa primeira sessão, aliás, a única sessão de treino livre, Sainz foi o mais rápido com Leclerc na segunda colocação e Verstappen em terceiro, 1:33.602, o tempo do espanhol da Ferrari. E aí passamos já para a classificação sprint, né, no final do dia, na sexta-feira, com o treino, o SQ1 teve a eliminação surpreendente do Piastri logo no SQ1, na primeira sessão. Ao seu lado, Ocon, Albon, Bottas e Zhou, esses os 5 eliminados no SQ1. Na sequência, o SQ2 viu Pérez ser eliminado, com Liam Lawson, Gasly, Alonso e Stroll eliminados na sequência. Eu preciso fazer o registro, aliás, o Lawson jogou tudo que ele podia na Sprint Race, porque já começou o final de semana trocando o kit completo, motor, câmbio, tudo mais, já estava precificado que lá na corrida longa ele largaria nas últimas colocações, seria o último após, né, todos aqueles que terminassem o treino classificatório. E aí passamos para a parte decisiva, né, o SQ3, onde todo mundo era obrigado a usar pneu macio. Verstappen e Russell marcaram os tempos mais rápidos. Depois, na sequência, Leclerc e Norris, Sainz e Hülkenberg, Hamilton, Magnussen, Tsunoda e Colapinto, esses os 10 primeiros. O Verstappen não estava tão bem assim no treino livre, mas na hora da cobra fumar, né, da onça beber água, ele apareceu e apareceu muito bem. A gente sabe o poder que o Max Verstappen tem em corridas sprint e a Red Bull jogou tudo exatamente nessa prova. O Verstappen ele não precisa mais ganhar nem sprint race nem corrida longa, ele só precisa controlar, administrar muito bem a gordura grande que ele tem frente ao Lando Norris. Já se sabe que a Red Bull não tem o melhor carro de todos os finais de semana, né? Isso vem acontecendo já há algum tempo, mas o Verstappen está, digamos assim, administrando os danos, né? Sentando na vantagem o quanto dá. Passamos para o sábado, né? E a primeira atividade do sábado foi justamente a Sprint Race. Na largada, o Norris conseguiu tomar a segunda colocação, lembrando que ele largou em quarto, e o Russell conseguiu ir se recuperando aos pouquinhos na volta de número 6. Depois a gente teve ali uma briga forte das Ferraris nas 5 primeiras voltas, um pega muito bonito, que acabou ajudando o Verstappen a se distanciar, né? Enquanto o Sainz brigava com o Leclerc, os dois trocando ultrapassagem de lado a lado, e o ferrarista aqui pensando na hora que os dois iam se bater e sair da prova, né? O Verstappen conseguiu abrir uma vantagem considerável. A prova não teve grandes emoções assim, né? O Sainz passou o Russell e virou o terceiro lugar da Sprint Race na volta de número 9. Na volta 10, o Leclerc também conseguiu passar o Norris. E aí a gente teve um pega interessante entre Pérez e Tsunoda na volta 13. Na penúltima volta, o Norris conseguiu passar reto na prova, né? Quase se bateu e perdeu a segunda colocação. E depois ele ainda fez uma manobra perigosa na penúltima volta, na minha opinião, deveria até ter sido punido. A direção de prova apenas contemporizou. Com isso, nós tivemos mais uma vitória de Max Verstappen, a 11ª dele em Sprint Races, de um total de 16 em toda a história. Então é o rei das sprints mesmo, não tem jeito. Sainz terminou em segundo, com Norris em terceiro. Completaram a zona de pontuação, né, os 8 primeiros, Leclerc, Russell, Hamilton, Magnussen e Hülkenberg. Passamos para a classificação do sábado, né, da corrida de domingo, né, da corrida longa, última atividade do sábado, a classificação
que teve no Q1 as eliminações de Albon, Colapinto, Bottas, Hamilton e Zhou. Hamilton, aliás, surpreendente a eliminação, porque a Mercedes não tinha nem o primeiro nem o segundo carro do final de semana, mas não era para ter sido eliminada na primeira sessão, né? O Hamilton enfrentou muitos problemas e já estava se desenhando uma estratégia alternativa, já que ele ia largar nas últimas colocações. O Tsunoda, Hülkenberg, Ocon, Stroll e Lawson foram eliminados na segunda parte do treino, né? No Q2, lembrando mais uma vez, o Lawson nem participou direito dessa segunda sessão, ele entrou mais para ajudar o Tsunoda. Como ele sabia que ia largar em último de qualquer jeito, então ele entrou para dar vácuo, nem chegou a fechar um tempo rápido na segunda sessão. Mas foi útil, né? Ajudou o Tsunoda a quase passar para o Q3. Na parte decisiva do treino, aí valeu a estrela do Lando Norris, porque houve uma bandeira amarela no finalzinho do Q3. Né? O Russell tentava melhorar o seu tempo, perdeu o controle do carro e bateu no muro. Ele que tinha o sexto tempo, continuou tudo do jeito que estava, porque com 16 segundos, mesmo que fosse decretada uma bandeira vermelha, ninguém mais teria tempo de melhorar a sua volta, de abrir uma nova volta, então ficou tudo como estava. Norris na primeira colocação, né, levou a pole position, com Verstappen fechando a primeira fila, Sainz e Leclerc fazendo a segunda, Piastri e Russell a terceira, Gasly e Alonso a quarta, Magnussen e Pérez fazendo a quinta. Veja só, o Pérez largando atrás das Haas, meus amigos. A coisa está ficando feia para o mexicano. E aí, passando para a corrida, né, no domingo, largada que foi às 4 horas no horário de Brasília, 2 horas no horário local lá do Texas, nós tivemos 5 pilotos largando com pneus duros. Hamilton, Stroll, Lawson, Colapinto e Russell. Lembrando que o Russell teve que largar do fundão, porque a batida dele no Q3 foi muito forte, né? Ele acabou acertando a lateral inteira, a equipe foi obrigada a mexer no carro em regime de parque fechado, então o Russell largou do pit lane. Nas primeiras voltas a gente teve aí uma briga interessante na largada, com o Norris e Verstappen brigando na largada, e atenção para essa ultrapassagem, essa tentativa de ultrapassagem do Norris em cima do Verstappen. Verstappen joga o Norris para fora. Esse foi um lance que lá na frente ia causar muita polêmica. Isso na largada. O Leclerc acabou se dando muito bem, né? Porque largou na quarta colocação, jantou o seu companheiro na primeira volta e com essa briga de Verstappen e Norris, ele acabou se dando muito bem e o Leclerc assumiu a ponta para praticamente não largar mais a prova inteira. Na terceira volta, né, o único grande incidente, o Hamilton saiu da pista, curiosamente, no mesmo lugar onde o Russell rodou e bateu no sábado, né, no Q3, como eu disse. A diferença é que, como o Hamilton estava com um carro muito mais pesado e com pneu duro, ele acabou parando só na brita, né? Não trouxe maiores estragos para o W15, mas fim de prova, um final de semana terrível para o heptacampeão do mundo. E foi decretado, obviamente, o safety car para a remoção do carro. Demorou ali um tempo de mais ou menos 4 voltas, o Circuito das Américas é uma pista bem longa, então isso até ajudou, né? Porque com muito calor, a questão do asfalto recapeado parcialmente, esperava-se 2 paradas, então esse safety car no começo da prova foi providencial. Ninguém foi para os pits, mas a galera conseguiu administrar muito bem para levar aí em uma parada só, já dando spoiler aqui. Todo mundo conseguiu fazer essa estratégia sem maiores problemas. Aí, depois da relargada, né, a gente teve o Leclerc e o Sainz abrindo uma vantagem considerável para cima do Verstappen, né? Realmente a Red Bull não estava muito bem. E o susto que a gente teve foi na volta 9, com o Sainz dizendo que estava sem potência na saída de curvas e com o carro cheirando muito a combustível. Ele fez esse alerta 2 vezes no rádio, mas quando você até esperava que ele fosse abandonar a prova, a Ferrari conseguiu corrigir eletronicamente, né, de forma remota, sem ele precisar parar nos boxes, e depois ele parou de reclamar desses 2 problemas, né? A falta de potência na saída de curva e também o cheiro de combustível que estava invadindo o cockpit. Na volta 13, o Lawson foi escalando o grid, ele que largou nas últimas colocações, um corridaço do neozelandês no seu retorno à Fórmula 1, primeira prova nesse campeonato de 2024, né? Na volta 16, o Russell acabou sendo punido por, veja só, jogar Valtteri Bottas para fora da pista. Tomou 5 segundos por fazer a mesma coisa que o Verstappen fez na largada e foi tolerado. Para mim, o que o Verstappen fez na largada
não é tolerável. Mas a direção de prova eu até entendo, né? Que era uma disputa na primeira curva. Você meio que releva o que acontece na primeira volta, a não ser que seja um incidente muito grave, uma coisa assim que realmente não dê para consertar. Então eu entendo, mas Russell foi punido. Tsunoda também viria a ser punido mais à frente pela mesma coisa, ganhar a vantagem jogando um adversário para fora da pista. Aí a gente começa com o show dos pitstops, né? Vou destacar apenas os ponteiros. O Sainz ele para na volta de número 22, na volta 26, 4 voltas depois quem vem é o Verstappen. Leclerc para na 27, ele preocupado, né, pedindo para a equipe não deixá-lo muito tempo na pista para que ele não tomasse muita pressão. Na volta 33, veja só a diferença de pneus, a McLaren conseguiu levar até a volta 33 com o Norris, né, de pneu médio, e o Piastri parou apenas na volta 34. Lembrando, só 5 pilotos largaram de duro, então todos esses que eu citei largaram de médio, conseguiram levar metade ou mais da metade da prova de pneu médio. Bom, o Norris passou a caçar o Verstappen, né? Usou essas voltas a mais na pista com o pneu médio para tirar uma vantagem. Quando ele para e volta atrás do Verstappen, ele vai para caçar o Verstappen pela terceira colocação, já que lá na frente as duas Ferrari estavam conduzindo muito bem. Veja só, meus amigos, a surpresa, né, de 2024. Se em 2023 e 2022 o carro da Ferrari gastava muito pneu, gastava muito até combustível, a ponto dos pilotos terem que economizar, isso mudou radicalmente. O carro de 2024 foi muito bem nascido e a Ferrari agora economiza pneu, ela tem um carro muito bom de gestão e consegue atacar, palavras do Sainz, né? Consegue atacar muito mais do que se defender, como era nas temporadas anteriores, né? Sainz elogiou muito o carro hoje na entrevista pós-corrida. Bom, como eu disse, o Norris passa a caçar o Verstappen e passa 10 voltas ali reduzindo vantagem, tentando chegar asa aberta, com tudo. Norris era melhor nos setores 1 e 2 e o Verstappen tirava a vantagem no setor 3, né? Mesmo com asa móvel, o Norris não conseguia chegar. Até que na volta 52, ele finalmente consegue, 52 no total de 56, ele finalmente consegue passar o Verstappen. Mas Verstappen, o Dick Vigarista moderno, mais uma vez aprontou das suas. Fez igualzinho na largada, jogou o Norris para fora, os dois saíram da pista e o Norris, como já estava, palavras do Norris no rádio, como ele já estava à frente antes da curva, né, ali no apex da curva, ele acabou saindo, a McLaren não ordenou que ele devolvesse a posição e começou o choro de Max Verstappen, aquele roteiro que a gente já sabe. Quando o Verstappen, nem mesmo sendo sujo, consegue o que ele quer, quando ele perde posição, especialmente para o Norris, ele começa a chorar no rádio. E foi isso que ele e a Red Bull fizeram. Um espetáculo grotesco, né, de olha, ele tem que devolver, tem certeza, ele vai ser punido só pelo que fez com você e tudo mais, aquele showzinho que o pessoal da geração Drive to Survive gosta muito e a FIA gosta mais ainda. Como eu disse, essa confusão foi na volta 52 e já no finalzinho da prova o Norris acabou sendo punido. Veja só, ele foi vítima na história toda e considerado como o culpado, levou 5 segundos de punição. Havia pouco tempo para recuperar a vantagem e ele quase conseguiu. Chegou, somando a punição, 942 milésimos atrás do tempo de prova do Verstappen. Então, por muito pouco, o Norris ainda assim não ficou com a terceira colocação. Cruzou em terceiro, mas acabou na pontuação ficando em quarto lugar. Acho que a punição ao Norris foi injusta, considerando que Tsunoda jogou o piloto para fora e foi punido, Russell jogou o piloto para fora e foi punido, mas o Verstappen não. Toto Wolff tem uma teoria, né? Eu também comungo da mesma teoria do Toto Wolff. Mas, meus amigos, a FIA é isso aí. Ela adora depreciar o seu próprio produto. E foi ainda pior, né? Não sei nem se vai dar tempo de falar aqui, a pataquada que fizeram no pódio, né? Havia previsão de entrega de troféus, que basicamente, para você que não viu, era um boneco do Mickey com mão de Playmobil, vestido como se fosse o Daft Punk, um artista italiano que fez em parceria com a Pirelli. Só esqueceram de combinar ali um cascalho para a Disney, né? Estavam nos Estados Unidos, mas ninguém combinou com a Disney. E acabou que o troféu distribuído aos pilotos no pódio foram pneus. A Pirelli teve que fazer uma gambiarra,
não mostraram o troféu na transmissão para não pagar, né, para não tomar aquele timbradinho gostoso do Mickey, né? Uma vergonha histórica na Fórmula 1. É isso, FIA e Pirelli protagonizando um espetáculo grotesco no final da prova. Bom, vamos aí a quem pontuou efetivamente, né? Os 10 primeiros na prova foram, como eu disse, Leclerc, Sainz e Verstappen, Norris, Piastri e Russell, Pérez, Hülkenberg, Lawson e Colapinto, os 10 primeiros, aqueles que acabaram pontuando na prova. Então, meus amigos, já fiz o resumo da prova, agora então é hora de a gente falar quem manda bem e quem manda mal no final de semana. É hora do sobe e desce. E eu vou começar, esse foi o final de semana dos novinhos para mim, tá? George Russell, para mim, o melhor piloto do final de semana, né? Porque bateu no Q3, teve que largar do pit lane com as configurações antigas do seu carro e ainda assim galgou muitas posições, uma estratégia perfeita da Mercedes. Se o Hamilton não conseguiu, saiu da pista logo na terceira volta, o Russell conseguiu administrar muito bem os seus pneus e da 20ª colocação chegou em sexto, à frente até do Sérgio Pérez, que é adversário dele direto no campeonato. Então o Russell, para mim, foi o melhor piloto do final de semana como um todo. O Lawson também fez um final de semana espetacular, considerando as duas corridas, as duas classificações também. Para quem não pilotava um Fórmula 1 de verdade há algum tempo, o Lawson foi muito bem. E, meus amigos, como eu vou falar aqui na pontuação, já deu um salto interessante. Colapinto, né, mais uma vez o argentino pontuando, para mim, é um talento e uma pena que esse garoto não vai ter um assento para 2025, pelo menos tudo indica que será assim, né? Só tem mais uma vaga aberta no grid e ela, neste momento, não é especulada como sendo do argentino, mas ó, a Argentina está vindo com tudo. Nos próximos Velocidades Alternativa, eu tenho muito a dizer sobre a febre dos argentinos nessa reta final de campeonato. E é hora de criticar também quem mandou muito mal. Começo de conversa, Hamilton, né? Se o Russell mandou muito bem, o Hamilton literalmente parou na brita nesse final de semana. Classificou mal, largou mal, estava até se recuperando nas 3 voltas que teve de corrida, mas aí acabou errando e parando na caixa de brita. Esse aí, que é inclusive o maior vencedor do Grande Prêmio dos Estados Unidos lá em Austin, acabou mandando muito mal nesse final de semana. É um final de semana para esquecer do 7 vezes campeão do mundo. Esse deve estar contando os dias para sentar numa Ferrari. Quem mandou mal também, eu não preciso nem dizer, né? Crítica constante aqui, Sérgio Pérez, né? Foi mais uma vez nulo nesse final de semana, né? Pontuou meio que de forma culposa, sem intenção de pontuar. Enfrentou rumores de aposentadoria nas últimas semanas, né? Notícias dando conta de que ele aposentaria no Grande Prêmio do México, que não correria na temporada que vem. Isso pode acontecer. Até o momento é boato, até o momento é rumor, mas o Pérez realmente está fazendo hora extra na Fórmula 1. E por falar em hora extra na Fórmula 1, Valtteri Bottas, ele que é um dos únicos pilotos a não pontuar nessa temporada, ao lado do seu companheiro de equipe, Guan Yu Zhou, que rodou no começo da prova, só que o Bottas tem posições de chegada ainda piores do que o Zhou, e por isso, num campeonato de 20 pilotos, ele é o 23º. Você não leu errado, 23º. É isso, meus amigos. Já falei bem, já falei mal, então agora é hora da gente conferir como andam as classificações. E olha, se você torce para Red Bull, é melhor reforçar a reza. Vamos para a classificação? Vamos lá. Mundial de Pilotos. O Max Verstappen está muito bem, aumentou a sua vantagem nesse final de semana, pontuando melhor que o Norris, tanto na Sprint Race quanto na corrida principal, foi a 354 pontos. O inglês agora tem 297 e enfrenta uma competição interessante com o Leclerc, agora protagonista, né, participando muito bem e postulando o segundo lugar. 275 para o Monegasco, que chegou a 8 vitórias na categoria com o triunfo lá no Texas. Piastri em 4º lugar, 247, fez um final de semana muito discreto, e o Carlos Sainz é o 5º com 215. Vou destacar aqui, Pérez seguindo na 8ª colocação, e veja só, Hülkenberg é o 10º no Mundial de Pilotos, né? Ele que vai ser piloto da Audi Sauber no ano que vem.
Vamos falar das equipes também. A McLaren cada vez mais líder, 544 pontos para a Laranja Papaya, seguida de perto pela Red Bull com 504. E veja só quem deu o salto no final de semana. Com a dobradinha, a Ferrari foi a 496. Me arrisco a dizer que o cavalinho rompante vai passar o touro austríaco já no Grande Prêmio do México. 496 pontos tem a Ferrari. A Mercedes agora é a campeoníssima do quarto lugar com 344 e a Aston Martin estacionada nos 86 pontos já há algum tempo, nem com o Sprint Race conseguiram somar pontos. E destaque para a Haas, que agora é a sexta colocada. Se tivesse mais algumas provas, dava até para ameaçar esse quinto lugar aí da Aston Martin. Próxima corrida, meus amigos, é neste final de semana. Como eu disse, serão 3 finais de semana seguidos de corridas aqui nas Américas. A Fórmula 1 baixa um pouquinho do Texas, atravessa o muro e vai para a Cidade do México. A corrida que, aliás, tem a maior altitude em relação ao nível do mar. Portanto, é uma pista, né, que, por suas características geográficas, exige muito dos carros, muito dos motores. E veremos aí um final de semana bem interessante. Final de semana tradicional, né? Não tem Sprint Race, mas teremos aí a gama mais macia de pneus disponível, C3, C4 e C5. E como eu disse, o Treino Livre 2 vai ter o teste do C6, lá no Autódromo Hermanos Rodrigues. Alternativa Esportes abre os trabalhos na sexta-feira, às 3 da tarde, retornando para o Treino Livre 2, às 6h30 da tarde, como eu disse, com 90 minutos de sessão e não 60 tradicionais. No sábado, as atividades de pista vão começar às 2 horas da tarde com o Treino Livre 3 e a classificação começa às 6 da tarde, com a gente abrindo os trabalhos às 5h15. No domingo, 27 de outubro, dia do segundo turno, se na sua cidade tiver eleição de prefeito no segundo turno, vá votar de manhã. Não falte o seu dever à democracia, vá votar de manhã e venha curtir com a gente a prova no fim de tarde, né? Já que a largada será no mesmo momento em que fecham as urnas em todo o Brasil, 5 horas da tarde, no horário de Brasília, mas a gente já chega com a maior pré-corrida da internet brasileira, às 3 horas e 45 minutos você começa a acompanhar tudo, absolutamente tudo, cada detalhe do Grande Prêmio da Cidade do México, reta final do campeonato. A partir de agora, qualquer deslize pode definir muita coisa no campeonato, inclusive para a sequência na temporada do ano que vem. É isso, meus amigos. Vote tranquilo, vote consciente, venha acompanhar a Fórmula 1, porque você já sabe, a Casa da Velocidade é aqui na Alternativa Esportes. Um grande abraço a todos, um bom voto no domingo para você que tem segundo turno e até segunda que vem. Tchau, tchau, pessoal!